Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. E hoje nós vamos falar com uma pessoa muito bacana e ele vai trazer algumas novidades que ele tem passado ou que ele já passou com a princesa dele, né? Qual é o nome dessa princesa? Essa aqui é a Nina. É a Nina, olha só. É a minha Nina. Olha, e ele está dizendo ainda que é a Nina dele. Vocês têm noção como é que não vai ficar a esposa depois, né? Né? Então esse aqui é o nosso convidado de hoje, é o Mardônio. E ele vai estar passando um pouquinho das experiências dele como... Proprietário, grande satisfação de estar participando aqui desse vídeo, desse momento aqui com vocês. Para mim me honra muito, me orgulha de estar podendo participar, falar aqui um pouquinho, né, daqui da minha Nina, da minha menina. E para mim, gostaria muito de contribuir mesmo, com o que for possível, né, para as pessoas que tiverem interesse de conhecer um pouco, né, dessa moto maravilhosa, a gente possa passar alguma informação dentro da experiência que a gente já passou, né? Eu sou Mércia Nuvens e você está no canal do Casal da Estrada. Mardônio, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, tá certo? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a opinião do dono. No caso é a Nina, e eu queria que você apresentasse a Nina pra gente, né? Porque todo mundo quer saber que moto é essa. Eu já sei que moto é essa, né? Mas aí os nossos telespectadores que estão lá do outro lado da telinha, eles querem conhecer um pouquinho da Nina. Primeira coisa, que moto é essa? Pronto, essa é a Midnight Star da Yamaha. Ela tem um motor de 950 cilindradas. Falar assim um pouco da parte técnica, né? Ela pesa 263 quilos. Valeu, minha Nossa Senhora. Mas e tu pode com esse tamanho todo aí? Posso. Muito bem. É tanto que desde 2014, né, tenho tido essa alegria de andar nessa moto, de viver esses momentos nela. Momentos muito felizes, nunca tive nenhum problema, nem mecânico e nem casual. Mas espera aí, tu tá dizendo o seguinte, mecânico, né? É um pouquinho da mecânica. Quando tu diz nenhum problema mecânico, é nenhum mesmo, tu não passou por nenhum perrengue? Não passei. Em estrada não, Mércia. Eu digo com toda certeza que a mecânica da Yamaha, ela é uma mecânica muito especializada, muito forte. Perfeita. Lógico que isso reflete nos custos de manutenção. Ah, então tu faz o custo de manutenção dela regularmente, é isso? Faço, eu sigo bem direitinho a troca de óleo, procuro sempre colocar uma boa gasolina em postos que eu já conheço. As revisões eu faço no tempo correto, eu me antecipo, inclusive, porque se a gente for observar, a Midnight ela saiu de linha já. Né? Foi a última custom da Yamaha. Que ano que ela é, Mardônio? Ela é 2014. E em 2015 ela saiu de linha, foi o último lançamento dela. Então assim,
acaba que você, para ter esse trabalho de você não ter o problema, você se antecipar a ele. Então isso passa por o quê? Você ter as peças, por exemplo, filtro de ar, tá trocando filtro de óleo sempre, fazendo as revisões direitinho. Se tiver qualquer tipo de falha que ela possa apresentar futuramente, vamos trocar logo as pastilhas de freio, vamos trocar, a gente troca. Então isso é o que faz com que você não tenha problema em estrada. Lógico que um pneu furado, um cabo que se quebra de repente, isso é possível acontecer? É. Qualquer moto, qualquer carro. Então você tenta se antecipar. Por exemplo, eu já tenho em casa o cabo AB aqui, o cabo de embreagem eu já tenho guardado, já compro pela internet, que não é qualquer loja que vai ter peças para uma moto dessa. Então você vai se antecipando. E peças se desgastam com o tempo. É natural. A pastilha de freio com o tempo ela vai se acabar. Você vai perceber. Você vai numa loja, principalmente porque eu moro no interior do Ceará, na cidade de Sobral, provavelmente eu não vou encontrar aquela peça que eu vou precisar. Então eu me antecipo. Então é isso. É uma moto que te dá muita confiança na dirigibilidade dela, no prazer de você estar em cima dela. Ela é uma moto que, embora o peso seja de 263 quilos, mas se for em comparação a motos que te entregam o mesmo conforto, como uma Harley, como uma Suzuki, seja lá qual for outra moto, você vai encontrar um peso maior, de peso mesmo de pesagem mesmo. E me diz uma coisa, mas na estrada, deixa eu só te cortar, na estrada, assim como na maioria dessas motos também, que são cuxas e são pesadas, quando você está em movimento, ela parece uma peninha que você está voando em cima de uma nuvem, sabe? Então assim, é um prazer, uma satisfação muito grande de você pilotar uma moto dessa. Mas me diz uma coisa, Mardoni, tu falou que tu tem os cabos, né, que tu já tem na tua casa, porque como ela é uma moto que saiu de linha, se eu estiver errada me corrija, Sei. Você tem um pouco mais de dificuldade de encontrar as peças, se eu estiver errada me corrija. Está perfeito. Mas me diz uma coisa, de tudo isso que tu tá fazendo, tu olha o manual dessa moto? Para tu fazer essas revisões, tu chegou alguma vez a usar o manual? Porque o manual, ele mostra muita coisa, né? Ele fala muita coisa dela. E tu comprou os cabos e algumas coisas. Aí eu pergunto, tu compra os cabos como a referência do próprio cabo original? Sim. Ou tu chega a buscar essas informações no manual? Como é isso aí? O manual, hoje a gente consegue até em PDF, né? Fácil assim você... inclusive nos fóruns, né, da moto, que tem uma legião de fãs dessa moto, e as pessoas vão passando informações. Então assim, o manual ele é interessante porque ele vai te dar uma noção de quanto tempo um cabo desse aqui, ele vai te dar segurança para você rodar nele, e vai te dizer assim que, pronto, quando ela alcançar 40 mil quilômetros rodados, você na revisão já troca o cabo, que aí você não vai ter um problema no futuro. Então aquela questão da vida útil. Então, né? Você usa o manual também para poder fazer. Mas também me informo com pessoas que são proprietárias de Midnight e que dizem, olha, fica tranquilo. No manual ele vai dizer que a correia dentada dela, ela é para trocar com 40 mil. Mas ela é em torno de uns 3 mil reais. Mas muita gente fala assim, olha, eu já andei mais de 80 mil quilômetros, a correia está perfeita, não precisei fazer isso. Então assim, é a questão do olho do dono também. Na revisão você observar se tem rachaduras, se tem algum tipo de quebrada, né, os dentes dela. Então isso é interessante. Então assim, isso da questão da preservação da sua moto, para se evitar problemas mesmo que você possa ter, você tem que estar atento. Ligado no manual, conversar com quem já tem uma moto mais rodada, já fez mais viagens do que você. Tudo isso aí vai valer de informações para você. Isso é muito importante, você se informar. Tenha consciência da moto que você tem.
seja Midnight, seja uma Shadow, seja uma Harley, tenha consciência da moto que você tem, conheça a sua moto, se permita também colocá-la em teste, colocá-la à prova. Pois é, Mardoni, então me diz uma coisa, o que é para você, né, colocar à prova? Porque assim, pessoal, ele vai falar da visão dele, né, do trabalho dele com a moto nas estradas, do que é colocar à prova, certo? Então vocês aí não façam isso em casa, né? Ele vai dar aqui a ideia de como ele faz para colocar a moto à prova. Então me diz, Mardoni, como é isso aí? O que é colocar à prova para você? Pronto. É interessante que quando você adquirir qualquer moto, ou veículo, eu diria, mas moto principalmente, você ir conhecendo a moto e se conhecendo em cima dela. As suas reações, seus reflexos. E assim, quando eu falo em colocar à prova, eu penso muito na questão assim, não, eu vou pegar uma estrada de chão, vou dar uma volta nela, eu vou pegar um calçamento, vou pegar uma estrada mesmo que seja asfaltada, mas irregular, ou seja, uma estrada perfeita, e vou testando. Testando o quê? Testando como eu me comporto e como a moto se comporta nesses terrenos. Vou testando a frenagem dela, a dirigibilidade dela para fazer uma curva, porque tudo é uma questão de equilíbrio, né? Mas em terrenos diferentes, cada moto vai ter uma resposta diferente. Inclusive a questão do freio, que a frenagem é um dos pontos mais importantes na segurança de quem vai conduzir uma moto, né? Você saber frear. Essa moto ela não é ABS, ela freia a disco. Então assim, ela dá uma resposta diferente de uma moto que tivesse um ABS. Então qual vai ser a resposta dessa moto com esse tipo de freio em determinado tipo de terreno? Lógico que eu não vou fazer uma coisa louca de estar correndo demais e dar uma freada de uma vez. Não, eu vou testando devagarzinho, tudo dentro do tempo certo, para as coisas acontecerem no tempo certo. E no dia que eu precisar, eu já tenho mais ou menos aqui uma noção do que vai ser uma resposta da moto naquele tipo de situação. Tem uma situação em que eu precisei realmente dar uma freada mais brusca, em função de uma emergência mesmo, que surgiu um obstáculo, que eu freiei mesmo, com vontade, com o dianteiro e com o traseiro, que tem sempre que ser assim. Foi em qual terreno, Mardoni? Era numa... Na terra? Não, era num asfalto bom. Mas apareceu um obstáculo de uma vez que inesperado. Meti o pé no freio, aqui na traseira e na dianteira. Porque a média, né, que se fala é que em solo como asfalto, vai 70% no dianteiro de frenagem e 30% no traseiro, vai no pé. Já numa estrada de chão, isso se inverte. Essa situação que eu passei foi numa estrada de asfalto. Meti o pé no freio e a moto ela dá uma rabiada. Ela rabiou. Só que eu fui saltando e a moto foi voltando para o equilíbrio dela e eu consegui me livrar daquele obstáculo. Tu se lembra mais ou menos da velocidade que tu estava ali? Eu estava indo em torno de 80, porque já era chegando quase numa cidade. Certo. Que é a cidade que vizinha a minha terra, minha cidade de Sobral, né? Era na cidade de Massapê. Vou perguntar, foi algum cachorro, alguma vaca, algum Não, gato? Foi daquelas lombadas que se faz mesmo, tá. Meio que diria artesanal. Não é aquela mais suave, era um batente mesmo, que a pancada ia ser grande. Seria ali aquelas lombadas que geralmente a comunidade faz, né? Para redução. Exato. Aí quando eu vi isso dali, meti o pé no freio. Já sabia mais ou menos até onde que eu poderia ir. Já conhecedor, já há um bom tempo dessa moto, de respostas desse tipo, e fui. Mas no que ela começou a rabiar, eu já dei uma aliviada no pé aqui e ela voltou para o equilíbrio dela. Chegou lá na lombada lá, eu já estava assim com em média de 20, aí fez só um tuc-tuc. Passei bem. Mas se eu fosse com 80, daquela forma como eu estava quase chegando lá,
a pancada ia ser grande. E me diz uma coisa, quando você passa, deixa eu pegar teu gancho, quando você passa na lombada, nesse caso, essa moto, nesse caso, você pula da moto, já chegou alguma vez? Você está passando por algum obstáculo e você pular da moto, ela tem esse tranquinho, o amortecedor dela é no meio ou é dos... Não, ele é um ProLink, certo. Ele é central. Central. Né? Então, inclusive, é um dos pontos de conforto dessa moto, é isso. Inclusive em situações como essa, às vezes, naturalmente, a gente dá uma levantadinha quando vê que a coisa vai... Porque senão a pancada vem muito forte na tua coluna. Na coluna. Então você sobe um pouquinho e nessa situação em si, que apesar de eu ter reduzido bastante, ela fez isso que você falou. É mesmo. Ela deu aquele pulinho ali, mas como subi aqui um pouquinho, ela bateu e voltou de boa. E por ela ser pesada, não houve aquela situação de girar um pouco a direção dela? Não. A parte dianteira, ela se manteve segura, firme. A traseira foi que rabiou um pouquinho. Ah, tá, na lombada, nesse momento. Na lombada, na hora deu na frenagem. Certo. Ela fez isso, fez isso e eu dei uma aliviada aqui, ela voltou pro lugar aqui e segui. Certo. Aí dei só um tucutucozinho daqui. Aí deu um tucutuco, tu levantou um pouquinho. Levantei um pouquinho e foi de boa. Embora. Não empenou aro, o pneu não secou. De boa. E isso aconteceu também porque você estava 80 por hora, conseguiu reduzir muito bem. Porque se você tivesse a 100, 120, 130, 150, você também ia ter um pouco mais de dificuldade para poder... Quando eu alcançasse o obstáculo, a pancada ia ser bem maior. E aí poderia cair, Mardoni? Poderia. Porque acaba que naquela rabiada que dá, o guidão ele gira aqui um pouquinho, você que tem que segurar para manter a moto no equilíbrio. Ela pesa quanto essa moto, Marcos? Ela pesa sem, inclusive, combustível, né? Limpa e seca, sem acessórios e tudo. De acordo com o manual, são 263 quilos. Ela pelada? Ela pelada é 263. Peladinha desse jeito. E com combustível, tudo, com acessórios. Vai para os 300, será? Eu acredito que não chega a isso não, 300 não, mas chega bem perto. Então tem que ter uma força... Tem que ter uma força biônica ali, porque na hora que você bateu, a bicha, o peso dela, eu vejo que é bem na frente, porque tem combustível tudo, né? Sim. Aí eu não sei como é que ela não rabiou, né? Assim também à frente, né? Porque ela rabeia, né? Dá aquela rabiadinha ali, mas você tem que soltar o freio. Quando você tem no ABS, você não tem essa preocupação. Ele faz o trabalho todo por você. É mesmo, Marcos. Mas quando você não tem o ABS... Você é que vai ser o ABS no controle aqui, da maneta e aqui no pé. Mas é só para perguntar, viu, pessoal, porque eu sou curiosa. Tirando essa moto, só para me tirar essa dúvida, tá certo? Só para a gente parear um pouquinho o ABS com o disco. Se tu já tivesse alguma moto assim rapidinha que tivesse ABS? Não. Posso ir mesmo não, mas eu já cheguei a pilotar alguma que tivesse. Sim, era. E já foi fazer o test drive. Eu senti como ela é leve, na hora de você apertar, ela vai ser bem harmônico. Ah, tá. Mas ela não lhe permite, ou vai ser o mínimo possível de fazer esse rabiado que essa aqui fez naquele momento. Então o freio Porque embora eu possa até me aperrear e meter a mão aqui na maneta aqui no pé, mas o ABS não vai permitir que eu extrapole aquele limite ali, ao ponto de rabiar ou sair arrastando muito. Entendi. O ABS ele te dá essa segurança. Entendi. Então quer dizer que, assim, só para deixar claro, o ABS, ele, nessa força que você fez, por ela não ser ABS, digamos assim, o ABS te dá mais instabilidade num momento como esse perrengue que você fez. Com toda certeza. Mas como eu disse, com o tempo, você conhecendo a moto e se conhecendo... Você vira um ABS. Você acaba que virando um ABS. Você mesmo é que faz esse ABS funcionar. Né? Então, assim, quando eu falo em se pôr à prova, é você andar na sua moto, conhecer a sua moto, os limites dela de curva. Quando eu comprei essa moto, quando eu adquiri em 2014, essa moto, nas curvas, eu entrava com 60. Na curva mais fechada eu estava com 60, assim, com todo o cuidado do mundo. Hoje a mesma curva eu faço com 100, faço com 110. Porque eu já sei o ponto do equilíbrio dela naquela situação ali.
Tem uma coisa que eu acho muito bacana, com um amigo me passou, que em situações assim, acocho as pernas no tanque. E faz a tua curva. Isso funciona? Olha, pra mim funcionou. Em várias situações. Mardônio, e me diz uma coisa, né? Que eu também sou muito curiosa. Porque assim, eu particularmente acho linda a Midnight. Só que eu sinto, né, no meu ponto de vista, que ela não me serve. Porque eu não sei se é porque eu não tenho costume, né? Porque ela, quando você bota os pezinhos, como é que chama esse... Tem desaltura dela? Não, você bota o pezinho nela aqui. Plataforma isso, ela tem a plataforma, então ela é assim. Aí eu não tenho coragem de andar, porque eu tenho medo de colocar meu pé aí, sabe? Assim, eu acho que eu não vou ter equilíbrio suficiente, né? Mas eu nunca testei, né? Um dia, se você puder, me dê a oportunidade de ter alguém segurando. Tem que ter alguém segurando aí para poder eu sentar para ver se eu tenho equilíbrio, né? Mas me diz uma coisa, qual foi a viagem que a quilometragem, né? A viagem mais longa que você fez com ela? Como é que foi esse conforto? Se existe um conforto, certo? Se você fez muitas paradas, né? Porque às vezes quando a moto é bem confortável, a gente faz poucas paradas. Sim. Ou então, às vezes a moto é confortável, mas aí o tanque é muito pequeno e você tem que ficar parando porque às vezes não chega, né? Eu acredito que essa moto deve andar aí, acredito que já tenha visto, né? Até pelo manual, ela tem o tanque dela é uma autonomia boa, né? Então, assim, simplificando. Qual foi a viagem maior que você fez, né? Quilometragem maior. Como é a questão do conforto, tanto para você como para o garupa, porque eu acredito que você anda com garupa, você tem esposa, filho, anda com garupa. E se não houve conforto, ou o conforto foi insuficiente, se você chegou a trocar os bancos dela alguma vez, ou se os bancos são originais e não teve problema nenhum. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Pronto, vamos aqui por partes, né? Então assim, pra mim vai ser um prazer te ver em cima dessa moto aqui, mestre, e testando um pouco dela, viu? A gente faz isso hoje, agora, tá? Se quiser botar no vídeo, você bota. Já pensou a queda? Não, pensando... Tem que botar os safados do lado ali, os paninhos. Olha, eu digo a você que a minha esposa, né, como você comentou, ela pilota também. E a gente já fez viagem, ela conduzindo a moto e eu na garupa. E né? Foi? Foi. E como é que foi esse babado aí? Me conta. Como peraí, esse babado aí, como é que tu se sentiu lá? Como é que foi atrás? Mas isso é o que eu falo, de você se conhecer em cima da moto, até nesse aspecto. Eu botei o Alexandre na Intruder esses dias. E ele dizia, opa, eu falei, você tem que confiar. É uma sensação diferente. É uma sensação diferente. É uma sensação diferente, mas que você precisa experimentar. Até mesmo para tentar dar o melhor possível, entregar o melhor possível para quem, quando você estiver conduzindo, talvez uma velocidade muito alta ou muito baixa vai se tornar desconfortável para ela. E eu me colocando lá à prova, eu posso me responder com muito mais propriedade, né? Eu tenho que ser sincero de que a sensação de você pilotar é muito diferente de você estar sendo garupa. É muito diferente. Você mesmo, por um bom tempo, eu sei que você foi garupa na moto do Alexandre e você tinha aquela sensação de, não, eu quero a minha moto. E hoje você tem sua moto e você talvez hoje nem queira mais andar na garupa. Nunca nessa vida. Só se precisar mesmo, né? Aí você vai. Então assim, é diferente, são sensações diferentes. Lógico que cada situação você vai tentar aproveitar ao máximo. Enquanto que o piloto está aqui muito concentrado em algum obstáculo que possa ter na pista ou alguma paisagem que ele olha, mas olha rapidinho, o garupa ele vai tranquilo, em apreciando uma árvore que ele viu, um pássaro, eu acho que ele até se integra melhor a essa união natureza e motociclista do que o piloto. Embora isso também não seja problema, que a gente também vai observando muita coisa, né? Então assim, em termos de conforto, a Midnight ela te entrega bastante conforto.
Eu penso assim, eu já falei várias vezes que o conforto que ela me entrega seria comparável a uma moto, uma Harley, que a gente tem como referência, de uma moto muito confortável e tudo, mas seria talvez o dobro do preço dela. Então assim, é um custo-benefício maravilhoso o que eu tenho na Midnight. Maravilhoso, que essa moto eu tenho desde 2014, já estamos aqui em 2022. Não penso em trocar essa moto, nem vender, nem doar, principalmente. É, né? Doar também é demais, nem né? doar. Pois não é. Eu penso assim num filho, sabe? Mas você doar, mas se você doar pro filho é uma coisa, né? Olha, não sei não, acho que eu vou comprar uma pra você aí quando eu puder. Aí ele vai, viu? Mas em termos de viagem, de deslocamento, eu sempre gostei de fazer as coisas dentro do equilíbrio, que é a essência da moto, equilíbrio. Então assim, eu fui me soltando com o tempo, fazendo viagens mais distantes com o tempo. Isso eu estou me colocando à prova. Então assim, quando eu já tinha rodado assim num trajeto de ida de 500, 600 quilômetros, não, eu já me sinto preparado de fazer uma viagem de 1000 aqui, que eu vou ver como é que eu reajo, como é que a moto reage em uma viagem mais distante. Mas só tirar uma dúvida, essa moto, essa Midnight, né? Ela, quando você comprou ela, você já tinha tido outra custo, só rapidinho, já tinha tido outra custo, ou você conseguiu pilotar ela com facilidade? Só para entender um pouquinho. Não, essa moto foi a minha primeira custo. Ah, tá, entendi. Primeira e única. Certo. Primeira e única. Então a primeira vai ficar embora com assim, até... com as outras motos que eu já tinha, desde antes de casar mesmo, eu viajava com a minha esposa Gisele, a gente viajava na 150, na 125, tinha para todo canto. Tinha para praia aqui perto, distante. Era uma viagem mais distante, era mais demorada, mas ia do mesmo jeito. E por um bom tempo a gente parou de fazer isso, porque nasceu nossa primeira filha, a gente precisou vender a moto, comprar o carro. E eu fiquei com aquela coisa, não, tenho que voltar para a moto, porque era a coisa mais gostosa que tinha, era a gente fazer essas viagens de moto juntos e tudo. E quando eu pensei em uma moto, eu comecei a pesquisar e vi o custo-benefício que era essa moto, né? Então, e tudo que me falaram dela. Ah, tá. Era então você verdade. Fez uma pesquisa. Fiz uma pesquisa. Tá. Eu não cheguei a pilotar uma moto dessa antes de comprar ela. E foi mesmo, rapaz. Embora os amigos me oferecessem, eu disse, não, eu vou pilotar a minha moto quando eu receber. Eu entrei num consórcio e tudo, aí fui contemplado, graças a Deus, na 8ª. Então, peguei essa moto. E daí eu fui começando a me soltar, vamos dizer assim, né? De viagens, de me testar mais. Então você não só testava a moto, você se testava para saber se ela servia para você. Sim. Se era aquilo que você queria. Exatamente. Certo. Então assim, tudo que me passaram dessa moto, o que eu paguei por ela, ela me entrega. Ela me entrega com tranquilidade. Meu maior deslocamento foi em 2018, que eu saí de Sobral e fui para Campina Grande. Foi uma viagem de... não chegou a 1000 quilômetros, mas 970, por aí. Eu não fui pelo caminho mais curto, eu fui conhecendo algumas cidades pelo caminho que eu já tinha ouvido falar, eu queria pelo menos passar por ela, como Currais Novos. E na ida eu fiz um traçado diferente, eu conheci motociclistas que estavam passeando, a gente parou num posto para conversar e fizemos amizade, que era o Rocha lá de Natal. Depois a gente se separou num ponto, inclusive em Currais Novos ele seguiu no rumo de Natal e eu segui no rumo de Campina Grande. Foi uma viagem que eu saí 4h30 da manhã de Sobral. E em Campina Grande eu cheguei 7 da noite. E eu lhe digo, eu cheguei inteiro. Sem dores musculares ou algum desconforto. Inteiro, Messi. Inteiro. Fui de boa, a moto respondeu bem a tudo que eu passei na viagem. A cada 200 km, como eu ia só, eu parava, porque a autonomia dela é em torno de 270 km, mas a cada 200 eu ia completando o motor, completando o tanque. Tomava uma água, dava uma esticadinha, conversava com os curiosos, chegava, você tá indo pra onde e tal. Batia uma fotinha. A gente tem aquela satisfação de conversar um pouco com algumas pessoas, na simplicidade, na humildade mesmo, na tranquilidade, né? Então, isso torna a viagem gostosa. Às vezes você, quero chegar lá a tal hora, eu quero. A viagem, ela tem tantas coisas para te passar e você, às vezes na velocidade você não percebe
Você indo mais de boa, 100, 120, que ela responde muito bem. Inclusive é um custo-benefício muito bom de consumo dela. Ela chega a 17 km com litro, né? A autonomia dela, o tanque é de 17 litros e meio. A autonomia dela é de 270 km. Então, a cada 200 km, eu ia dando uma paradinha, dava uma esticadinha, uma alongada, tomava uma água. Ela tem quanto se tu se lembrar, ela tem, na reserva ela tem autonomia de São 3 litros e meio de reserva, né? Então, em nenhum momento eu cheguei a acender a luzinha da reserva. Porque a cada 200 km, como eu já sei que ela faz 270, a cada 200 eu dava uma parada, mesmo porque, até mesmo para a sua própria segurança. Numa velocidade em torno de 100, 120 por hora, mais ou menos? 100, 120, eu não posso negar que em alguns momentos de ultrapassagem eu fui para 140. Ah, minha Nossa Senhora! Num local que me permitia. Não, mas será possível contar para Gisele? Vou contar tudo. Não deixa esse menino ir sozinho mais andar de moto. Mas, porque ele tá ficando uma criança desobediente. Então, Mardônio, aí nessa viagem, eu acredito que você tenha passado por alguns caminhões, ou alguns carros, tem que ter feito uma ultrapassagem. E eu entendo de uma seguinte forma, se eu estiver errado, me corrija, que muitas motos, o torque dela ou é de final, muitas vezes, ou é logo na saída, digamos assim, numa linguagem popular. Às vezes o caminhão, ele tá ali lento e tá vindo um carro na contramão, né? Então a gente tem que diminuir a aceleração, chegar a uns 20, 30 por hora, já aconteceu isso comigo. E de repente ela tem que responder, porque às vezes o caminhão é muito comprido, muito longo, né? Então você tem que passar ligeiro ali, porque você não pode ficar atrás do caminhão. Então nesse caso da Midnight, né? Ela tem o torque ligeiro, ela é rápida, você manda, ela obedece, ou ela é aquela moto que ainda vai pegar um pouco sabe, eu não sei se a palavra certa é estabilidade na pista, ou porque ela é até pesada, né, no caso, e ela vai ficar mais lenta, e vai ter que pegar um certo tempo para pegar. Você está entendendo mais ou menos a pergunta, né? Entendi, sim. E acontece isso? Olha, a Midnight, ela tem um torque muito bom, certo? São 53 cavalos, né, de potência. E em situações como essa, em que eu precisei de uma resposta, né, de ultrapassagem mesmo, ou mesmo para uma resposta imediata, seja lá o que for, mestre, eu lhe digo, o que eu precisei, ela me entregou na hora. Ela não ficou ali tentando, não. Puxei, ela fez isso. E foi-se embora. Botei a moto pro lugar e segui caminho. Então, ou seja, boa. Você apertou a bichinha, ela estiquei o cabo, ela vai se embora. Não tem nem conversa, não olha nem para trás. Ela simplesmente tá ali, rapaz, você quer isso aí? Após, vamos embora, ela vai se embora. Vai. E eu lhe digo, lógico que em velocidades menores, assim, como você falou, né? Um caminhão vindo a 30 e tal, eu disse, não, eu tenho que reduzir a marcha, lógico. Mas em uma viagem dessa, um deslocamento desse, como eu lhe falei, para Campina Grande, ou outras viagens que eu fiz, que você já vê aquele caminhão lá na frente, eu reduzo, lógico, um pouco, né? E eu não baixo nem a marcha, que ela só tem 5 marchas. Na quinta marcha que tá mesmo, eu só faço esticar o cabo. E a moto só faz isso aqui, ó. Você segue. E aí só fazer essa pergunta para ti, o acelerador, né, a maneta, né, se a palavra estiver certa, me corrija. A maneta ali, ela é o punho, ela é duro também, que nem ou ele é molinho? Não, ele é bem confortável. Ele é bem confortável, né? Porque a Vulca, ela tem isso, como ela é danadinha, sem vergonha, sabe, sem juízo, aí ela é um pouquinho dura. Então, por isso que eu não percebo quando ela está desobediente, porque isso é desobediente da bichinha. Eu já conversei várias vezes com ela. Não é culpa do piloto de jeito nenhum. Não tem perigo o negócio dele. Acredito. É dela, entendeu? Aí no teu caso, quando você está fazendo essas coisas, né, de passar também a 140, né? Porque eu acredito que tu é danadinho, tu deve estar andando aí a 150 também, que tu não quer contar pra nós, né? Porque tu sabe que a Gisele vai ver esse vídeo. Eu vou revelar aqui né? que eu já fiz. Então revela, vai. Gisele, esteja atenta nesse vídeo. Essa moto, assim, no velocímetro ela marca lá 210 km, né? O total.
Sim. Mas em uma situação em que eu pude testar, porque as condições da estrada, né, da pista era boa, era uma reta que, mas assim, o horário que eu passei não tinha trânsito, a gente estava no período mesmo de estiagem aqui da nossa região, né, que aí fica a vegetação toda seca, então assim, eu tinha visão de alguma coisa que pudesse entrar na pista e tal, eu cheguei a 190 metros, cheguei a 190. Meu Deus, e tu não ficou abilolado, não? Não. Não deu uma biloila assim na tua cabeça? Foi uma sensação maravilhosa. Menino! Mas também só fiz uma vez na minha vida. Peraí, agora eu quero a revelação. Quer dizer que tu deu 190 na moto e tu não perdeu a noção do tempo. Quando eu digo perder a noção do tempo, é você perder assim, você conseguir ler as placas. Você conseguia ver isso na tua volta? Conseguia. Conseguia? Conseguia. Mesmo porque você, em alta velocidade, a sua visão tem que estar lá na frente. Tem que estar lá na frente. Você não pode ficar preso a coisas que tem. A sua visão tem que estar lá na frente. Certo. Justamente porque o teu tempo de frenagem vai ter que ser maior. Vai ter que ser menor. Então, assim, se surgiu alguma coisa, já vai reduzindo. Certo. Para quando chegar próximo, você já ter uma segurança para desviar ou mesmo conseguir frear. E assim vai. Mas foi vamos dizer assim, uns 3 quilômetros de reta. Né? Lá você tem esses 40 quilômetros lá na sua terra. Não vou te levar para São Raimundo mais não. Vou nada. Se com 3 quilômetros tu fez isso aí, imagina lá em São Raimundo. Que não tem um buraco, graças a Deus. É reta e só tem só as... como é que diz? As florestas, digamos assim, né? A vegetação lá para você ficar apreciando. Me instiga para mim que eu vou. Tu tem noção? É que eu vou. Mas, e assim, descendo a serra. Foi um momento que eu quis fazer mesmo para testar a moto. Mesmo porque quando você vai no limite aqui do cabo mesmo da moto, você começa a sentir um pouco de falta de estabilidade. A moto ela treme mais um pouco. Ah, tá. Mas em 190... 190. Começou a estabilidade aí tremer? Depois de 160. Depois de 160 ela começou. Em 190, como ela não ia mais, ela já estava mesmo questão do atrito do vento, da condição de alguma irregularidadezinha na pista e tudo. Ela estava dando isso daí. Eu disse, não, pronto. Eu só vou até aqui e vai ser só essa vez na minha vida. E assim foi. Eu sou muito prudente. Como eu disse, eu nunca caí em moto. Nunca caí. Já tombei. A moto caiu, mas a moto caiu. Eu mas só sei sair do meio, mas eu nunca sofri um arranhão em moto. Graças a Deus. Graças a Deus. Então assim, eu sou muito tranquilo com relação a isso. Se eu fiz um teste maior, foi em um local onde me permitia, onde me dava condições de fazer isso, né? E foi só uma vez, para não estar abusando da sorte e nem da vontade do nosso Deus maior. Lá em cima, Isso. Ele sabe, eu acho que ele sabe que ele sabe tudo. Que quando você tem um motorzão aqui entre as pernas, você quer sentir um pouco dele. E às vezes quer testar o limite. E você testa o limite. E o limite dela foi de 190. 190, o que eu consegui fazer. Provavelmente outros pilotos, ou talvez em outra situação, que eu preferi não fazer, assim, dar uma esticada maior na quarta e só quando tivesse com 160 eu fosse para a quinta e puxasse o cabo mesmo, talvez ela chegasse se tivesse uma sexta marcha no 210 ou tivesse uma sexta marcha. Sexta marcha. Exatamente. Mas parei. Agora com a maturidade, com o tempo, você já fez muito teste e tudo. Meu limite é 140 não ultrapassar e depois eu volto para 120, 130, 110, depende. E deixa eu tirar só uma dúvida. Eu sou muito curiosa, né? Eu gosto de saber de tudo. Aí a gente entendeu que ela ultrapassa na boa, né? Ela responde tudo. Mas aí que tá o detalhe. Aí é onde vem o freio de novo. É só uma dúvida, assim, que eu sou cri-cri no caso. Aí você ultrapassou. Foi-se embora, ultrapassou. Aí, para você voltar, né, a redução de marcha, você tem que usar o freio. Aí você tem que pedir mais esse freio para ele diminuir para 100, 120, você está no 140. Ou você deixa ela diminui o punho, né, e deixa ela automaticamente sozinha. Freio motor. É isso? Freio motor. Certo.
Porque eu faço isso, às vezes eu tô fazendo, né, e quando tá bem livre para eu poder voltar, se isso é certo ou errado eu não sei. Pessoal, deixa aí nos comentários o que vocês acham, tá? Se é certo ou errado isso, a gente fazer a ultrapassagem, tá certo? E usar o freio motor sozinho para ele reduzir a velocidade depois que ultrapassou, ou se a gente é mais interessante, dependendo da situação, já ir também conduzindo o freio junto com o freio motor da moto. Deixa aí seus comentários para a gente ver o que vocês acham sobre isso, tá bom? Então, Mardônio, diante de tudo isso daí, você foi, eu digo que você, agora eu vou contar contigo, você foi, né? Você foi aí garupa dessa Sim. moto. Ela é confortável para o garupa ou tem que trocar o banco? Porque apresenta ela ser um pouco alta, né? Ela é bem mais alta, assim. Você como garupa dela, que você já foi. Sim. Ela é confortável? É confortável, inclusive, como você comentou, eu troquei a esponja, né? Do banco dianteiro, do piloto e o traseiro. Certo. Troquei porque, inclusive, a minha esposa mesmo reclamou que achava o banco um pouco duro. Eu disse, não, pois vamos trocar. É interessante a solução que o rapaz da calpotaria deu, que ele é o banco da Pop cortado no meio, o banco traseiro. Olha aí. Que a esponja é bem mais confortável. Depois disso, que eu também coloquei o Cicibar. O Cicibar já dá aquele encosto ali legal. Coloquei também plataformas para ela apoiar os pés, que também já favorece mais um pouco. Né? Então, assim, o que se pode fazer em termos de melhoria no conforto para o garupa, eu fiz. Talvez se eu comprasse um banco, que existe bancos assim que são bem mais confortáveis, eu sei disso. Mas esse aqui, da forma como a gente fez, entrega bem o conforto. Ela já viaja sem sentir nenhuma dor, nenhum tipo de desconforto. Mesmo porque quando eu viajo com a esposa, né, o tempo de parada é menor um pouco. Eu já não faço 200 km, eu vou fazendo 100, 150, aí já paro, né? Então, muito confortável, a satisfação tanto para o piloto como para o passageiro. A minha esposa que viaja comigo nunca reclamou, minha filha já viaja comigo, nunca reclamou. Né? Então, são deslocamentos que a gente também tem que se colocar no lugar de quem está atrás, questão da velocidade, às vezes está ventando muito, isso ali vai mexendo um pouco com a pessoa, talvez provoque um pouco de insegurança, então a gente diminui. O importante é o trajeto. E né? duas perguntas rapidinhas para a gente fechar. A primeira, você recomendaria essa moto como uma primeira moto? Sim ou não? Não. E por quê? Porque ela é uma moto bem pesada em comparação com as outras e precisa que a pessoa tenha uma experiência inicial para quem está começar com uma moto de menor cilindrada, mais leve. Talvez existe motos custom 125, 150, 250, existe. Então começa devagar, vai na tranquilidade e vai evoluindo com o tempo. Vai evoluindo, você como piloto, as dicas que você vai encontrando de estrada, de situações em que você possa praticar em momentos que você realmente vai precisar. E a segunda pergunta? Segunda pergunta. Essa não me deixa calar. Você recomendaria essa moto para uma mulher pilotar? Sim ou não e por quê? Sim, com toda certeza, Messi. Com toda certeza, porque ela é uma moto que ela não é alta, é uma moto que, para o motor que ela tem, ela é leve, 263 kg, mas é leve para uma custom com o que ela te entrega. Qualquer mulher, inclusive a minha esposa, a gente já fez viagem eu na garupa e ela conduzindo, ela rodou mais de 170 km, ela conduzindo e eu de boa ali, e ela adorando dirigir a moto. Adorando, é muito bom, Mardônio, é muito boa essa moto. Eu focaria agora nela, isso, papai, era aí, vamos devagar. Já tá tomando a moto, já tá tomando. E Mardônio... recomendaria com toda certeza. Então, Mardônio, pra gente fechar, eu gostaria muito de coração agradecer, tá certo?
essa tua participação no canal. Eu tenho certeza absoluta que você tirou assim muitas dúvidas de pessoas que queiram comprar essa moto ou que queiram fazer alguma coisa diferente nela. Essa parte do banco aí traseiro que você falou, que você pegou, é um pedaço do banco da Pop e fez, né? É super interessante, né? Porque às vezes a pessoa não pode comprar um banco, mas pega um banquinho mais simples e corta ali e faz, né? Então tem que ter um rapaz que faz, tem que ser... Eu acho que ele foi genial, né? De ter passado isso para ti. Foi a solução, né? Fantástico. E te agradecer do fundo do coração por você ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir aqui e falar um pouco dessa moto maravilhosa que eu tô morrendo de vontade de pilotar, mas o medo não deixa, porque eu tenho que estar toda equipada para fazer ela. Você muito obrigada, já Mardônia. tem propriedade para andar nela com tranquilidade. A chave está aqui no meu bolso, é só você querer. Deixa eu botar os equipamentos, né, o capacete, virar um Robocop. Aí quando eu virar um Robocop, aí com certeza eu vou pedir para você me dar essa satisfação de, eu não digo pilotar a moto, mas pelo menos sentir ela como ela é. Porque realmente é uma moto assim, ela é 2014. 2014, nós estamos em 2022. É um espetáculo. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação muito grande. E sempre que precisar de mim, eu estou à disposição de vocês. Vocês são um casal maravilhoso, que eu sempre admirei. Desde o primeiro dia que a gente se conheceu até hoje, sempre produzindo coisas fantásticas para o motociclismo. E é uma contribuição assim que não tem preço, não tem preço. O pouco que a gente possa colaborar aqui, mas o que vocês fazem pelo meio motociclístico é muito maior. Então eu aqui sou agradecido, assim, por essa oportunidade de estar falando um pouco e por tudo que vocês fazem pelos motociclistas que acessam o canal de vocês, que é fantástico também, sempre trazendo novidades, sempre trazendo dicas muito importantes e eu diria salva vidas, muita coisa que vocês botam. Muito obrigada. Então pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se, toquem o sininho para receber as notificações. Dê seu joinha, comentem, se inscrevam nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. O canal ele faz parte do projeto Força Custom. Muitos canais bacanas vocês vão encontrar lá, tá certo? Com várias dicas para vocês. Então, a dica é www.forcacustom.com.br. Um beijo grande para vocês e até a próxima.